Olá, eu sou Marta Zin, psicóloga, mãe de dois, avó de quatro e apresentadora do Podcolo. E eu sou Juliana, empresária, mãe de três e apresentadora do Podcolo. E hoje eu estou muito feliz em receber aqui Pierre Lucena, que foi um professor meu muito importante, né, na graduação. Foi até uma das pessoas que me colocou nesse mundo digital e estou muito feliz de a gente ter conseguido conciliar as agendas e trazer ele aqui para falar sobre esse tema que é extremamente relevante, né, que a gente já vem falando e debatendo sobre os excessos, sobre os cuidados que precisamos ter em relação aos nossos filhos. E hoje a gente vai discutir aqui mais sobre esse tema. Pierre, queria que você se apresentasse e, primeiramente, agradecer por você estar aqui. Obrigado, Juliana. Bom, meu nome é Pierre, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e também sou presidente do Porto Digital, aqui do Recife. Joia. Para começar, né, Pierre, a gente, assim, ficou feliz de trazer você, né, com essa experiência, com esse viés de você ser vanguardista, de estar sempre atento às inovações. E esse é um tema que tem causado desconforto, mas que também é um tema necessário, porque a era é digital, os nossos filhos estão inseridos, são nativos desse mundo, e a gente também não pode privá-los disso, né? Porque lá na frente o mercado de trabalho vai exigir que eles tenham conhecimento, que eles tenham esse traquejo. E você também é pai, então a gente estava aqui conversando sobre isso já antes do episódio começar, desse cuidado, né? Então eu queria que você trouxesse essa experiência, né? Pessoal / profissional, de lidar com esse cenário de inovação, de ver a importância da tecnologia, dos avanços e dos cuidados em relação aos seus filhos. Bom, eu sou pai de dois, né? Maria, está completando agora 8 anos, e Eduardo, Dudu, que acabou de fazer 6 anos. Eu acho que esse talvez seja o principal desafio do pai contemporâneo, digamos assim, né? É De verdade. você ter porque há um debate muito forte sobre a questão da entrada da tela, como a gente conhece, que a tela, na verdade, já está há muito mais tempo, né? A televisão já está aí há muito mais tempo e Muitos tal. anos já. Mas é basicamente do celular, né? Porque você tem isso de uma forma muito disseminada. E há uma preocupação pela questão do acesso que se tem. Porque se antes a gente tinha uma curadoria do que ia para o ar, a gente não tem mais hoje, né? Porque você tem uma amplitude Verdade. gigantesca. E há uma preocupação dos pais, o que é natural, a minha também, de como você controlar o uso excessivo de tela. Veja, dificilmente você vai encontrar alguém que diz assim, olha, é zero, o que queira zero, ou de quem quer liberar tudo. É a grande busca pelo equilíbrio do que você tem aí. Há veja, você tem várias coisas que são colocadas ali ao alcance das crianças, né? Tanto como a questão dos jogos, como também vídeos, o YouTube principalmente, ou conteúdos semelhantes. A minha geração, quando criança, tinha acesso a uma parcela muito pequena do que a gente tem hoje. Super Né? limitado, né? E a gente tinha uma curadoria que era feita. Não digamos tinha assim. controle algum. Você tinha, mas é lógico que isso também acabava fugindo um pouco. Mas eu acho que a grande preocupação que todo mundo está agora realmente é como fazer com que a tecnologia seja uma aliada no processo educacional dos seus filhos, né? E isso se estende aos jovens também, porque isso vai até, digamos assim, até a universidade, né? Você tem muita mudança e a universidade está passando por muita mudança, porque a mudança está vindo via usuário, né? Não via a instituição, tanto na universidade como nos colégios também. Verdade. No caso dos colégios, o Brasil, digamos assim, encontrou uma forma mais fácil de tratar. Proibiu o celular, pronto. Dentro da escola, do ambiente escolar, há relatos ou há muita gente elogiando a decisão, certo? É como se isso estivesse facilitando muito, digamos assim, a socialização dentro da escola e tal. E eu acho que, num primeiro momento, talvez seja isso mesmo, mas a gente vai precisar encontrar uma forma ali de fazer com que a tecnologia ela entre dentro desse ambiente como a gente conhece hoje. Mas eu acho que, por enquanto, está mais ou menos nesse debate. Agora, de todo jeito, a escola ela ocupa um espaço minoritário dentro da jornada de vida das pessoas, do ponto de vista de quantidade de horas. Né? Você tem, Claro. no máximo, Verdade. você tem hora integral, mas você tem a noite, final de semana, você tem isso. E, de alguma forma, as próprias crianças se socializam, inclusive, via smartphones hoje, né? Através de Roblox, de WhatsApp, conversando entre si e tal. Então,
encontrar o meio termo ali não tem sido fácil. Agora, os relatos negativos têm sido muito frequentes, porque é uma área de risco muito grande, ninguém quer assumir risco com os seus filhos, a gente assumiu até pra gente, mas não quer que o seu que o seu filho assuma risco. Então, eu acho que o grande desafio ele vai ser a gente encontrar um meio termo, um meio termo nisso tudo. Mas eu acho que o mais desafiador é o que está chegando por aí com a entrada da inteligência artificial, né? Porque isso sim ele vai trazer um desafio imenso, principalmente para o educador, porque até então o que a gente conhecia de sistema de busca era quase uma melhoria do sistema de busca em biblioteca que a gente tinha, que a gente sempre teve. Né? Que o Google ele facilitou muito a busca. Só que a chegada da IA, de um chat GPT ou da inteligência artificial generativa, ele traz um outro ponto, que é mastigar toda aquela informação e te dar respostas que ele não dava. Sem você precisar fazer a busca, porque a busca já é uma chance para aprendizagem. Para né? aprendizagem. Mas eu encaro isso muito como um processo natural. Agora, a chegada, ela rompe o processo educacional como a gente conhece. Porque a educação, a gente estava até falando aqui, a educação ela é um processo industrial como qualquer outro processo industrial de serviço, o processo industrial, mas só que ele é para o setor de serviço, né? Isso aí, eu sou professor da universidade, eu tenho 2 turmas, eu tenho então eu pego a minha turma, eu vou receber 50, 60 alunos, eu tenho um conteúdo a cumprir, a quantidade de aulas e hora-aula para dar, uma chamada para fazer, uma prova para fazer, uma avaliação, e o semestre seguinte, e a máquina vai girando, certo? Claro, porque é dessa forma que se gira aos milhões de pessoas, porque a educação, pouca gente sabe, mas professor, por exemplo, é a profissão que mais emprega no Brasil, ou em qualquer outro lugar. Né? A Secretaria de Educação de São Paulo tem 600 mil funcionários, por exemplo. Só para a gente ter ideia do tamanho do negócio. Né? Então, daqui é 40 mil funcionários. Então, assim, é muito grande. E não é fácil você lidar isso como uma grande massa, digamos assim, né, de pessoas que entram. Esse processo para funcionar aos milhões, ele precisa ser, digamos assim, quase que industrializado ou empacotado desta forma. E a inteligência artificial, ela rompe o processo de avaliação, por exemplo. Porque a avaliação é lógico, você vai lá no modelo tradicional, faz uma prova e tal, ok. Mas no processo de avaliação, de aprendizagem, ela entra de uma forma muito diferente. Eu acho que esse vai ser o principal desafio, que as escolas ainda não estão enfrentando, porque a inteligência artificial ela já chegou muito como usuário para o jovem universitário, mas não ainda para quem está no colégio, até porque no caso do Brasil está proibido ainda usar o celular dentro da escola. Mas isso vai ser ali um grande desafio, acho que dos educadores daqui para frente, né? Como fazer, porque a inteligência artificial, como a gente conhece, ela não é uma inteligência, ela pega o que está para trás, ela não cria conteúdo. Ela é uma compilação ela não de dados. Cria, exato, ela não cria inteligência nova, digamos assim, né? Não. Ela pega o que você tem, né? Agora ela facilita o processo. Ela é uma co-inteligência. Então, como a gente vai lidar com isso daqui para frente, os desafios, os riscos, tal, ainda está muito em aberto, né? Eu acho que a gente vai aprender. Estamos numa fase embrionária. Quem disser que sabe está mentindo, porque não sabe o que vai acontecer, né? Eu fico assustada quando você, que é professor da área, tem esse pensamento que é pertinente. Imagine quem não lidou com isso, não lida com né? isso Que é uma preocupação que eu tenho, assim, os pais que não são, né? Que os pais que não lidam com isso no dia a dia, porque uma coisa é você lidar como usuário, outra coisa é como professor, entendedor do assunto, formado no assunto, né? Então, como esses pais vão ter competência para conduzir com os filhos, quando nem eles, né, têm esse conhecimento? Olha, eu acho que, eu estou dizendo, não é fácil, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu tenho muita dificuldade de dizer não para meus filhos, certo? Acho que é o defeito de ser um pai mais velho, né? Um pai aos 48 anos de idade. Acho que todo pai, né? Então, mas eu tenho muita dificuldade. Eu acho que o que eu tenho tentado fazer, e que está de alguma forma melhorando, eu tenho tentado introduzir, primeiro é tentar ocupar o tempo da outras forma, atividades. Com outras atividades que não analógicas, digamos assim, né? Claro. Jogos de tabuleiro, tá, isso minha filha, como está fazendo 8 anos, ela está começando a ser mais fácil para fazer isso. Mas, e a escola ajuda muito. Meus filhos estudam lá na Encontro, que é uma escola que eu adoro,
E a escola trabalha muito a questão das habilidades dos alunos, né, das crianças que estão lá, isso tem ajudado bastante. Mas eu acho que assim, esse é o grande desafio do pai como um todo, né? Como fazer... Porque tem uma coisa que eu... Por exemplo, uma das coisas que a gente tinha quando era criança era lidar com o tédio. Era. As crianças têm uma dificuldade de lidar com o tédio normal. Vamos ver, eu não posso ir pra rua brincar, não tenho nada para fazer. Você lidava com o tédio. Hoje Porque não tinha uma alternativa ansiedade, direta, né? Exatamente. Por exemplo, o meu filho lida melhor com o celular do que minha filha. Ele não fica ansioso, ele vai lá, joga, às vezes deixa de lado. Minha filha não, ela já é mais ansiosa. Então, mas isso vai de criança para criança. Mas eu acho Tem a que... questão da personalidade também, Também, né? Que vão ter crianças que realmente não vão se interessar e vão ter crianças que vão se interessar bem mais. É uma questão de gosto mesmo, né? Tem pessoas que não gostam de televisão, por exemplo, né? Que não conseguem se entreter com a televisão. Isso é uma questão de perfil, né? De perfil. Tem criança que gosta mais de correr, subir árvore, jogar bola. Tem criança que não. Que é naturalmente um pouco mais sentadinha, que vai se interessar mais por uma leitura. Acho que o papel da escola ele tem sido muito importante nisso tudo, né? Eu acho que há uma tentativa no Brasil, que está sendo até bem sucedida, de melhoria da qualidade da educação, principalmente da educação pública. Né? Então, a gente tem visto isso. Muita escola em tempo integral. Então, há uma preocupação. Agora, por exemplo, no Recife tem uma preocupação na expansão de vaga de creche, inclusão. Da inclusão. Então, eu acho que a gente tem... Veja, eu sou de uma geração que eu enfrentei o que a gente chama do horário da fome. Quando eu vim morar aqui em Recife, eu sou paulista, mas quando eu vim para cá, eu fui estudar no Santos Dumont. E eu estudei no que a gente chamava do horário da fome, que era de 11 da manhã às 3 da tarde, porque foi quando quiseram universalizar o ensino, assim, expandiu, só que não tinha escola para todo mundo, aí quebraram em 4 horários, veja, eram de 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7, 7 às 10 e meia da noite. Cara. Aí era assim a escola, né? Hoje não, veja, hoje a gente construiu uma rede muito maior, está se colocando escola em tempo integral, principalmente no ensino médio, em todos os lugares, mas há uma expansão significativa, a tentativa de melhoria de qualidade educacional. A gente tem visto isso. Né? A gente tem visto isso. Isso está muito visível. E a gente não vai conseguir fazer com que, mesmo a qualidade da escola no Brasil sendo muito inferior das escolas fora do país. Você pega, a gente abriu em Portugal recentemente e tem casos de gente que saiu daqui de escola do Recife cara, certo? Tradicional, foi para Portugal, foi para a escola pública lá e voltou um ano porque não aguentava. Não conseguiu acompanhar. Não conseguia acompanhar, veja. Então, veja, a gente sabe dessas deficiências que a educação brasileira tem, certo? É um fato. E mesmo a escola privada boa, mas mesmo assim ela tem melhorado. Veja, eu sou, como eu disse, de uma geração em que o professor de inglês da escola particular não sabia falar inglês, certo? É verdade. Hoje você não tem isso, certo? Hoje você não tem isso, né? Aliás, nem nas escolas públicas. Mesmo o professor de inglês sabe ter um conhecimento maior. Até porque a informação está mais acessível. Os jovens hoje falam, assim, uma parcela substancial da juventude fala inglês bem melhor. por conta do game também. Então, veja, como a tecnologia pode ajudar. Eu acho que o grande problema é que a gente está tentando encontrar um fio condutor que faça com que a tecnologia venha para ajudar as pessoas. Porque a tecnologia tem que vir, mas ela está vindo e está ajudando muita coisa, né? Sim, não tenho dúvida disso, que traz muitos benefícios. Assim, né, o que a gente debate, né, Martinha? É a questão do ponto de equilíbrio. E também da conscientização dos pais, né? Esse monitoramento, até não só da qualidade, mas que tipo de conteúdo é esse, né? Para haver essa supervisão. Porque, assim, a gente saiu do zero para o excesso. Porque o novo é atraente, né? Quem é que não fica atraído por uma tela que se movimenta e que é colorida? A criança, claro que fica. Até porque criança é movimento. Mas, assim, a preocupação nossa é que essa tela não vire o mentor da criança. Então, assim, a gente não pode, enquanto adulto, deixar de oferecer um repertório à parte. Como você falou aí, de jogo de tabuleiro. Outras alternativas, entendeu? Por quê? Porque no desenvolvimento global,
é importante que você também tenha estímulo para as outras competências. E a tela não entrega tudo. Não, nem Né? de longe. Mas eu acho que a preocupação muito mais, veja que ninguém questiona o uso de tecnologias dentro da escola. Não, isso O que tem a gente ter. questiona é o uso da tecnologia fora da escola. Exato. Na hora que ele está no ambiente, no seu ambiente, na sua casa. Sem monitoramento. Sem monitoramento, essa é a minha gargalo. preocupação. É. Eu prefiro sempre olhar o seguinte, o que a gente pode fazer pelo lado da escola para fazer com que a gente tenha uma melhoria da qualidade educacional utilizando tecnologia. Eu acho que Perfeito. esses são os Perfeito. pontos que Que a gente... melhora para o Essa era uma das educador. nossas perguntas, né? Eu acho que esse Melhora que é para o educador, melhora para a Isso, criança isso e que eu melhora acho para a que a gente- família, a gente tem que buscar. consequentemente. Certeza. A gente ainda não chegou num estágio que lá fora se chegou de uma educação integral realmente Efetiva. efetiva, certo? Por exemplo, lá fora, né, você vê, eu gosto de pegar o caso de Portugal, porque Portugal é um lugar que a gente pode se espelhar, porque a gente conseguiria fazer o que tem em Portugal. Certo? Porque Sei. Portugal não... Seria uma melhoria eu não tô possível. falando da Uma cultura China, mais próxima da gente, Exato, né? eu não estou falando da China, não estou falando do Japão, não estou falando da Alemanha, estou falando de Portugal, que é um país que também não tem, pela facilidade de estar na Europa, tem acesso a muito mais coisas que a gente, mas é um país que a gente conseguiria trazer algumas coisas boas. Veja, a escola lá ela é encarada de duas formas. Ela é encarada primeiro como o processo educacional que a gente conhece, quer dizer, o ambiente de aprendizagem da criança, e também ela entra dentro de uma rotina familiar de trabalho. Então, os pais deixam na escola às 8, vão trabalhar, começa às 9, 5 horas da tarde as pessoas saem do trabalho para pegar seus filhos na escola. Então, veja, aquilo funciona como uma regra, né? Então, você não vê as pessoas que têm filho trabalhando à noite, como aqui no Brasil, às vezes. Aquilo entra dentro de uma rotina que é respeitada nacionalmente, certo? E isso é muito importante, porque aquilo cria uma rotina que você junta a educação com o trabalho dos pais, e aquilo entra dentro de uma rotina familiar bem importante. A escola também é rede de Propicia uma apoio. convivência da assim. família com a criança, Aqui né? não é assim. Aqui, assim, a verdade. escola tem integral acaba às 4h30 da tarde. Ninguém sai do trabalho às 4h30 da tarde. Então você já cria É uma rede de apoio efetiva que funciona, Exato, que ela possibilita que os pais funciona. trabalhem com tranquilidade. Isso. E a escola, de alguma forma, ela traz uma grande tranquilidade para os pais. Então, a gente precisa fazer com que tudo isso entre dentro dessa rotina. Então, a gente não alcançou isso ainda, certo? Se você pegar muita escola de tempo integral privada boa, 4 horas da tarde está largando seu filho. verdade. Então, ela tem algumas dificuldades de entrada nessa rotina como um todo. Então, a gente ainda tem dificuldades na própria escola. Agora, voltando para o caso da tecnologia, ninguém questiona, como eu disse, o uso da tecnologia. Ninguém questiona, por exemplo, você ter aula de robótica na escola. Ninguém questiona. Lógico, Verdade. lógico. Ninguém questiona. E é excelente, dá Exatamente. um estímulo para o desenvolvimento Isso, eu excelente. tenho um sobrinho que aprendeu a ler, basicamente, quando tinha 4 anos, pelo YouTube na época. Uma vez eu perguntei, ele tinha 4 anos, agora ele tá com 15 anos, né? Mas quando ele tinha 4 anos, aí ele me chamava de tio Pi, né? Aí eu vi ele lendo com uns 4, 5 anos de idade, eu disse, e você consegue ler? Eu disse, leio, eu não leio um livro, mas uma carta eu consigo. Eu digo, você aprendeu onde? Eu disse, no YouTube com meus amigos. Veja, ele já estava indo atrás, há 10 anos atrás, obviamente, né? Mas assim, ele já ia atrás. Sei. Ninguém acha ruim, né? Isso que Não, aconteceu. Porque tem instrumentos para facilitar a Claro. aprendizagem. O que eu acho que está faltando é, primeiro, a gente não está conseguindo produzir ainda, estou dizendo, não é no Brasil não, isso é fora, né? Porque a grande febre é o Roblox, por exemplo, então, que as crianças gostam de jogar. Mas a gente não tem conseguido montar produtos educacionais de jogos que sejam tão atraentes para crianças ainda, em uma escala global. Sim, Entendi. voltado para a Você tem educação. produtos de nicho muito Entendi. mas numa Pegar de escala repente a experiência desses Isso. jogos que são muito disseminados e Isso. trazer para uma área de Perfeito. desenvolvimento, de educação. A gente ainda não conseguiu de escala global. A gente tem de nichos, isso tem, mas escala global ainda tem dificuldades, certo? Agora, mas veja, eu estou falando isso vai voltar. Lógico que eu tenho minha experiência pessoal, que é com crianças de 6 e 8 anos, mas o processo educacional ele tem desafios que vão até o seu final. Sim, Lógico, com certeza. lógico. Certo? Até o seu final.
E quando eu estou dizendo isso, a gente tem recebido, há um senso comum hoje de que o jovem que está chegando no mercado de trabalho está chegando muito despreparado em relação ao que ele chegava. Há um consenso. A sua sensibilidade é em relação ao desenvolvimento pessoal ou habilidades de fato de conhecimento, informação? Veja, são habilidades e competências mesmo. Quando alguém me fala, se vem reclamar às vezes da federal, que é isso, que é aquilo, porque hoje tem tudo acabou polarizando. A grande vantagem de todo mundo que vai para uma universidade federal é que ele aprende a ser gente dentro da universidade. Diversidade. Porque ele aprende a lidar com as frustrações, ninguém manda no professor da universidade. É verdade. Você A tem que relação aprender é a se virar. outra, né? Veja, eu costumo sempre dizer, a coisa que eu mais aprendi, a coisa mais importante que aconteceu comigo na universidade foi ter sido presidente do DCE da universidade. Porque eu aprendi a me comunicar, aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a liderar. É um conjunto de habilidades e competências que são esperadas dentro do processo educacional. Quando você coloca seu filho na escola, você espera que ele ganhe algumas habilidades e competências. Saber escrever, saber ler, e por aí vai. Ela vai mudando ao longo do tempo. Então, quando você chega, já o jovem adulto, digamos assim, que ele está chegando no mercado de trabalho, o que você imagina que ele vai chegar? Ele precisa chegar sabendo trabalhar em grupo, tendo inteligência emocional, saber ler, escrever bem, construir gráfico, trabalhar com números. Então, são habilidades que você vem trazendo da sua escola. Também em relação ao educador. Isso, tudo isso. Então, ele vai construindo desde a infância até o final da universidade. A universidade não vai recuperar ninguém que não sabe escrever. Não. A base não é a universidade que entrega, né? Então, não é. Mas ela precisa entregar esse conjunto de habilidades e competências. E a tecnologia, ela pode ajudar as pessoas a melhorar, porque você tem muita informação que você tem muita coisa que você não tinha alguns anos atrás, né? Ela viabiliza o acesso, né? Por exemplo, a gente em São Paulo, há anos atrás, você aqui tinha acontecido um pouco os cursos de especialização, tudo, e as universidades de São Paulo, maiores, e muitos cursos eu fiz online. Viabilizável, não podia, acesso às para coisas, mim, né? Ele pode dar muita coisa boa. Então, eu acho que a gente enriquece muito. A gente está tentando encontrar um meio termo. Mas a história da educação é muito assim, né? Porque quando a gente fala... Agora está a chegada da inteligência artificial, né? Então tem muita... Os professores não estão sabendo lidar com isso. Isso é um fato, certo? Por quê? Porque é a chegada de um instrumento novo. Mas veja, isso aí aconteceu em outros momentos da história. Sim, com Quando o livro chegou, veja, houve uma reação muito grande dos professores. Porque o livro é o seguinte, o livro você tinha um livro. A história da universidade, por exemplo, é curiosa, porque a universidade você tinha o que a gente chama do professor, e você tinha o lecture. Então o professor, ele era o cara que produzia o conteúdo, que produzia o conhecimento em determinada... Estou falando de 700 anos atrás, 500, 600 anos atrás. Aí ele tinha o conhecimento, ele tinha os lectures, ou as pessoas que iam lá ficar na frente da sala, lendo o livro para as pessoas copiarem. Então, quando chegou a prensa e que isso pôde se popularizar, houve uma reação muito grande dos profissionais de educação ou dos autores de livros dizendo, não, agora... Por quê? Porque isso estava mexendo com o processo educacional. O novo sempre gera esse desconforto. Isso teve ao longo da história, e a chegada da IA nada mais é do que a chegada da prensa... Um dia atrás. De séculos uma nova atrás. virada de página. Exatamente. Então... E esse momento é um momento que as pessoas aprendem. Agora, a mudança ela é muito significativa num prazo muito curto, muito mais curto do que a gente tinha, e há dificuldades com isso. Do mesmo jeito que há dificuldades na escola, há dificuldades na universidade. Então, o processo educacional ele está entrando em xeque. Certo? Isso é normal. E aí começam os debates mais estapafúrdios do mundo, né? Sobre você fazer educação em casa, que eu sou completamente contrário. Por quê? Porque você... Deixa de se relacionar, deixa de trocar. Isso, e os problemas, aqui no Brasil é um caso muito curioso, porque a gente tenta tratar de forma privada os problemas que são públicos. A saúde é ruim, a gente inventou o plano de saúde. A saúde pública é ruim. A escola pública era ruim, aí foram tudo para a escola privada. O transporte público é ruim. Problemas. O transporte público é ruim, todo mundo, a classe média quer comprar A classe média brasileira, ela tem um padrão de vida de milionário de Manhattan. Porque tem um carro, tem uma empregada,
tem uma casa de 100 e poucos metros quadrados, um apartamento, aí escola privada e saúde privada. Isso é vida de milionário da Europa, certo? Não é uma coisa trivial, verdade. certo? Então, a gente tem essa mania aqui. E uma das formas que começou recentemente a aparecer é o seguinte: antigamente você tinha poucas universidades, e assim, o grande sonho de consumo era entrar numa universidade federal. Isso era muito exclusivo, principalmente para quem era mais classe média alta e rica, Claro. porque tinha condição de mandar para a escola, Melhor. uma escola melhor. Depois da entrada das cotas, você começa a ver assim, os pais ou os pais que têm alguma condição de tentar mandar o filho para uma melhor escola privada de São Paulo, ou alguma coisa assim. E eu sempre tento falar, dizer, olha, E aí a gente chega naquele jovem que eu estou te falando, que está sendo muito criticado, porque ele está chegando, que ele chega sem resiliência, ele chega sem saber trabalhar em grupo, ele chega sem as habilidades e competências, porque Porque não enfrentou. ele não esse enfrentou os processo desafios. natural de crescimento. O processo educacional, ele precisa ser a forma de encontro da criança e do jovem aprender a vencer os desafios que vão chegar depois. Verdade. Certo? De vencer frustrações, o tédio e tudo isso. Então, Conhecimento e amadurecimento, né? É uma combinação, escola, família, mas eu acho que a escola fornece muito dessa socialização, porque é onde ele interage com limite, com o mundo, disciplina. E hoje em dia tem sido muito difícil ser escola, né? A gente já fez essa reflexão aqui. A escola tem sentido muito, porque os pais, num processo talvez até de terceirização, se a gente pudesse chamar assim, mas assim, jogam muita responsabilidade na escola. Olha, mas eu não sei, veja, eu acompanho muito meus filhos, né? Então, assim, eu vou para toda reunião que eu posso ir na escola, o máximo que às vezes está viajando, então, mas eu tento cumprir a jornada do melhor pai possível que eu poderei ser, claro, certo? Eu sempre tento cumprir. Eu não me lembro da minha mãe e meu pai ir numa reunião de escola, não, na minha vida toda. Não me lembro. Eu chego na escola hoje, eu vejo todos os pais lá. Os pais são unidos. Tem essa presença. Tem uma presença muito maior dos pais na escola hoje. Do que era antigamente. Certo? Eu acho que essa geração. Eu não sei se isso está piorando ou melhorando também, não, porque eu já estou dizendo. Meus pais nunca iam, certo? E aí, a minha opinião sobre isso é que, assim, no tempo talvez de seus pais, seu pai tinha uma hora certa para chegar em casa, à noite estava em casa. Sua mãe provavelmente tinha mais disponibilidade para dar assistência. Eu acho que era falta de interesse mesmo. Eu não sei, veja. Talvez. Meus pais nunca fizeram tarefa comigo. Certo? Eu não tinha escola em tempo integral. Eu não tinha internet na época. Agora eu adorava ler. Veja, eu morava no interior de São Paulo na minha adolescência. E as férias, que também é o que eu estou dizendo, você não tinha tanta coisa. As minhas férias eram dentro da biblioteca, com meus amigos, lendo. Veja, maravilhoso. Na biblioteca da cidade de Rio Claro, que eu morava, eu ia muito para a biblioteca, eu adorava lá. Mas veja, era uma característica da época minha. Claro. Hoje eu vejo os pais muito mais próximos, preocupados com o crescimento dos filhos, tal, tem tudo isso. Agora, a gente como pai precisa se impor o limite. Eu não posso chegar, e porque eu acho que a Universidade Federal é um ambiente que o jovem vai ficar lá, aí eu vou pagar uma faculdade privada em São Paulo para ele. Isso. Veja, não é dessa forma que eu vou resolver. Né? Achar que, porque o professor exagerou, eu vou lá falar com ele. Não, né? veja, eu fui coordenador de curso na universidade. A gente na universidade não recebe pai de aluno, certo? Não faz sentido. Aliás, os alunos nunca gostaram que os pais fossem. Não. Porque assim, é como se fosse um momento constrangedor, né? Mas a escola ainda sofre um pouco com isso, né, Marta? Com o limite que quer impor um limite que ultrapassa, Pronto, né? você disse aí que você tem dificuldade de dizer não. Leve isso para uma criança pequena. Às vezes os pais têm dificuldade de dizer não. E aí a escola, por essa criança não receber não, precisa dizer o não. E aí, muitas vezes, alguns pais acham ótimo que a escola tem esse papel, mas alguns não aceitam. Então, assim, o desafio é grande. Isso que você estava falando aí dos jovens hoje, a leitura que eu faço, não sei se você como professor concorda, que assim, hoje eu percebo os jovens, a geração adulta jovem, muito bem informados, formados não. Na hora de uma perrenga, se desorganiza. Eu escutei um dia desse na CBN um cientista político falando, é a geração que não conhece o metiolate, só conhece o band-aid. Então, diante de qualquer dificuldade,
se descompensa, entendeu? E isso faz falta, e eu concordo com você. A vida, esse crescimento, enfrentar a escola, enfrentar a universidade, a perrenga de chegar lá, esperar o professor, tem prova, não interessa se é feriado. Então, assim, isso faz parte de uma formação. Lidar com um colega que é mais provocador, com um professor que é mais exigente, faz parte da formação. Faz, porque aluno não é cliente. Não. É estudante, Exatamente. certo? Eu acho que essa é a grande dificuldade da escola hoje em dia. Pois é. E veja, do mesmo jeito que o paciente não é cliente, pô. O paciente é um São paciente, pô. São É relações paciente. distintas. Ele não pode dizer, ele está ali, obviamente, como um Exatamente. sujeito passivo. Agora, assim, como a gente tem visto eu acho que a gente está tentando encontrar um equilíbrio disso tudo. A gente fala muito do papel da tela, do que tem, mas a gente está falando isso muito mais por conta da preocupação que a gente tem em relação ao conteúdo que é exposto, né? Eu passei a controlar o conteúdo dos meus filhos, porque você tem aplicativos hoje para fazer. Já tem tecnologia aqui. Tem, Chega mas- junto para isso. e que controla de alguma forma. Agora, a gente. Essa é uma geração totalmente nativa digital, certo? Sim. Dia desses eu estava visitando minha filha com uma exposição, alguma coisa, de um telefone. Papai, o que é isso? Meu telefone é isso aqui. Acabou. Ela pegou, mas como é que é isso aqui? Isso As coisas nem mudaram. existia. Ah, tá, gente. Tem umas perguntas que as matam a gente. As coisas estão mudando muito rápido, porque esse celular aqui, veja, ele está no nosso bolso, certo? Para onde a gente Ele vai. não está na nossa alma, mas das crianças Talvez Tá seja instalando isso. na está, alma. porque ela está dentro desse processo. Mas veja, isso é, como eu disse, absolutamente natural. A gente tem tentado buscar formas de lidar com isso. Agora, eu acho, como eu volto a dizer, que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio, as coisas vão se acertar. Eu não acho errado, porque a gente tem uma ideia assim, não, está terceirizando a educação para a escola. Faz parte. A escola, ela precisa braço, ser um com parceiro certeza. Na educação. dos pais na educação. É isso mesmo. O papel da escola é esse. Tem que dizer não. A escola tem que dizer não Você também. falou tudo, a palavra é essa, parceria. Parceria. Exato. Parceria. O pai não Família tem que escola. se meter se a escola está dizendo não. E eu acho que, na grande maioria dos pais, isso está muito claro. Às vezes não está claro quando o jovem fica na universidade, tá? Aí o pai fica ansioso, fica nervoso e tal. Assim, quando vai para a Universidade Federal, como eu disse, pai não é recebido por ninguém, Não. assim como também o filho não é, mas isso faz parte de um processo de aprendizagem, de lidar com frustrações, criar resiliências, aprender a buscar caminhos, certo? Eu sempre digo aos meus alunos, olha, busque atividades dentro da universidade e fora da sala de aula, porque você está na sala de aula é bobagem, que daqui a pouco muda. Virou outra coisa. É Isso aí verdade. é besteira. Agregar, né? Agora assim, Pierre? por exemplo, quem é que você trabalha bem? Você vê jovens que estão participando de empresa júnior, Verdade. de movimento estudantil, de coisas acessórias que fazem com que ele adquira habilidades e competências e aspectos de socialização que são importantes para a vida dele. Isso é que é relevante, né? O uso prático do conhecimento, né? Isso. Porque o conteúdo você tem Na sua mão, acessível, a né? qualquer O conteúdo momento. a qualquer momento. Mas veja, esse processo de formação que vem, como eu disse, lá da educação infantil até a universidade, esse processo de formação ele vai passar por diversas fases e a tecnologia pode ser agregada em muitos casos, né? E eu não sou daqueles, por exemplo, que condena a proibição do celular na escola. Eu tenho ouvido muitos relatos de melhoria De outras convivência. da convivência, Socialização, de habilidades, socialização. Concentração. isso, de habilidades que as crianças e jovens precisam ter. Certo? Eu tenho visto isso, tenho ouvido muito isso, e é preciso respeitar quem está na ponta, que são os Quem professores. tá vendo, né? Quem está Quem tá vendo o vendo. tempo todo, né? E tenho visto isso. Agora, no caso, quando ele chega em casa, ele vai ter acesso a tudo isso. E também não sou daqueles que... Eu acho que as crianças precisam ter acesso às informações Lógico, também. com certo? certeza. Então, Alienar Acho que não é. nenhum extremo, né? Você não pode Não. nem para uma ponta nem para outra. Tentar buscar esse ponto de equilíbrio com certa responsabilidade, com senso, né? isso. O monitoramento, né? monitoramento. Porque assim, eu acho que quando era mais jovem, seus pais, você saía,
Você não saía sem dizer para onde ia quando era adolescente. Chega a hora que quiser. Mas hoje... Os pais tinham uma ideia. O celular, você está ali acessando, às vezes sem saber. Então, assim, é um acesso para o mundo igual. Mas veja, eu também, como eu disse, eu sou da época que você assistia programa infantil que hoje não seria permitido. Pois é. Isso certo? Então hoje não seria permitido. Agora, a gente tem visto um acesso a conteúdos de muita baixa qualidade numa quantidade muito excessiva. Né? Então isso... Esse filtro precisa existir, né? Mas não existe isso, porque o filtro do algoritmo não é o filtro. Pela parte dos pais, né? Esse monitoramento, essa... Não, mas de baixa qualidade que eu digo não é... Nocivo. Eu não estou falando que ele é nocivo, estou falando que ele é ruim mesmo. Até que ele é muito ruim. Não, e assim, de repente, uma liberdade vigiada ou monitorada, porque eu acho que você deve dar liberdade a filho, porque você só aprende a acontecer no mundo tendo um pouco de liberdade. Mas criança não pode escolher... Mas também não pode ser solto total. Criança não pode ter direito de escolher tudo o que quer. Não, de jeito nenhum. Isso aí, por quê? Porque faz parte do processo. Sim, com certeza. Minha filha de 8 anos não pode escolher o que quer ver. Não tem discernimento, né? É uma coisa que vai ganhar com o tempo. Com a maturidade. Agora, a gente tem muito conteúdo de baixa qualidade. Isso é um fato, certo? E, como eu disse, a gente tinha também antigamente, mas a gente tinha uma curadoria e você não estava tão exposto, porque você tinha desenho, mas os desenhos eram de poucas... Intervalo curto, aí depois vinha a novela, você não controlava qual era a novela, né? Isso, mas a gente tem coisas de muito boa qualidade também, certo? Por exemplo, aqui dentro do Porto Digital, surgiu, né, foi incubada aqui uma das principais plataformas de cartoon, que é o Mundo Bita, que é de altíssima qualidade. Maravilhoso. Certo? É incrível o conteúdo que eles produzem. Assim como a gente tem o Show da Aluna, que é fantástico. Tem muito conteúdo muito bom e que é muito atrativo e as crianças gostam. Veja, isso faz parte também do digital. Exato. A gente tem visto isso. Isso toca num ponto que até uma pergunta que eu queria fazer, que é justamente pelo lado dos desenvolvedores, né? Se a gente se preocupa um pouco também, se esse desenvolvedor se preocupa com a qualidade desse conteúdo, eu acho que faz toda a diferença, né? E essa formação, né, uma formação mais ética desses desenvolvedores, né? Eu queria saber, assim, do ponto de vista, assim, do que você tem visto, acompanhado e até da sua sensibilidade enquanto profissional mesmo. Esses desenvolvedores, eles têm tido essa formação, essa preocupação, tem sido um viés recorrente nas formações, que pense nisso, que toque nesse tema da ética, da preocupação, do que vai ser produzido? Eu acho que ninguém, quando estou falando ninguém, é o seguinte, veja, vamos pegar os grandes produtores de conteúdo que a gente tem hoje disponível na internet para crianças. Você tem uns 10 aí, certo? O Mundo Bita é um deles. Mas você tem outros aí que estão com... Eu estou dizendo, eu vou pegar um caso que eu vivi. Claro. Meu filho gosta de Enaldinho. Pronto. Ele gosta porque gosta, e os amigos dele gostam, né? Aí até o show de Enaldinho, eu já achei estranho, que era no Classic Hall. Digo, pô, Enaldinho no Classic Hall, que negócio grande danado, né? E fui, aí comprei o ingresso. Eu cheguei lá, tava completamente lotado, parecia que era o Mick Jagger entrando no palco, certo? Foi mesmo, completamente lotado. Eu paguei R$600 o ingresso para 3, eu, o marido do 600 pau no ingresso, certo? Completamente lotado o Classic Hall, o ingresso esgotado, um negócio de louco, né? Agora, e durante o show dele, que eu vi que o conteúdo era muito... Ele ia ficar jogando bola. Mas veja, aí durante o show dele, ele contando a história de que ele tinha sofrido bullying na escola, para as crianças. Então, assim, você começa a ver que às vezes o conteúdo que está sendo transmitido, ele é muito menos pior do que você pensou. O que a gente estava pensando, claro, certo? Claro. E eu tento sempre olhar e eu tento assistir, às vezes, os conteúdos. Eu tento assistir, né? Eu comecei a tentar assistir quando eu vi minha filha gostando de Lucas Neto, porque ela veio no show, eu tentei, e era mas era um conteúdo de boa qualidade. E aí, assim, aí comecei a ver Lucas Neto, eu digo, pô, era a Xuxa e o Renato Aragão lá de trás, né? Porque ele tentava produzir aqueles conteúdos que... E eu acho que nesses principais produtores de conteúdo, eu acho que há uma preocupação deles, a partir do momento que eles viram conteudistas em massa, de tentar passar mensagens que sejam de alguma coisa, pelo menos algo educativo. Eu tento ver isso. Que é diferente, é que o problema todo é que às vezes as crianças têm acesso a conteúdo de adolescente, que é diferente.
Minha filha, por exemplo, gosta muito de eu tento controlar para não ver, mas conteúdos às vezes que sejam de adolescente, que está fora da idade Do que dela, seria né? a idade para ela E eu acho que por parte da indústria como um todo, uma tentativa de colocar cada criança dentro do seu espaço etário. Eu tenho visto isso, que é uma coisa positiva, Super positiva. mas ainda isso não está muito claro. Por exemplo, essa semana agora, o Roblox, que é hoje talvez a principal plataforma, e o terror dos pais, porque eles jogam, adoram jogar aquele negócio, ele está conteúdo agora. Os pais entram e botam a idade correta dos filhos, eles não têm acesso ao bloco superior. Então, por exemplo, um menino de 8 anos, ele não fala com Surgiram um de as 12 mais. restrições. Que coisa boa. Então, eles saíram bloqueando as idades, já por conta Já dessa... é uma pressão também de Isso, fora, de é uma pressão acontecimentos muito grande que de têm fora, surgido, certo? né? Exatamente, é uma pressão e tal, mas ainda é muito pouco. E eu acho que vai precisar avançar. Há uma necessidade de responsabilização das plataformas. Para de que acordo surjam com- esse tipo Exatamente. de restrições, de De regulações. restrições e tal, porque é lógico, é uma preocupação dos pais como um todo. E você trouxe uma coisa importante, a responsabilização das plataformas, né? Porque antigamente a gente lia coisas publicadas, mas tinha uma editora por Tinha um trás. curador, né? Um curador por trás. Alguém e que hoje, assinava, né, não, no uma final. pessoa teve dinheiro, pôde pagar, O produzir, editor-chefe. bota e, né? Eu acho. Há uma necessidade de se avançar nisso, há muita dificuldade, porque há um debate distorcido sobre liberdade de expressão. Só que quando se verdade. trata de crianças, isso não pode ser. Por quê? Exatamente. Porque a gente tem visto crianças expostas na internet de uma forma muito fácil, as crianças sendo expostas na plataforma. Criança não deve produzir conteúdo, não deve ser permitido produção de conteúdo infantil. E acho que não deveria de nem alguma ser forma. usado pelos pais para produzir. não- Porque eu eu acho vejo, que- às vezes, uso e acho. Mas o pai, pelo menos nesse caso, está do lado. É verdade. Acompanhando, né? Que é o acompanhando. tutor, né? Que Mas, é o a responsável. gente precisa se preocupar com isso o tempo todo. Agora, isso faz parte de uma reorganização que a gente está vivendo. Estamos nesse Eu acho que está ínterim. nesse momento de transição. Agora, como eu disse, eu tenho visto uma preocupação muito maior nos debates, no esclarecimento das coisas. Acho que tem pessoas que estão tendo um papel muito importante, como foi o caso do Felco e de outros, na exposição desses problemas e na atração, porque os pais estão preocupados, né? Isso é um fato. Mas às vezes são não sabe como alertados, puxar né? o fio, né? Como é que eu começo, né? Mas Essa- eu acho que ainda está faltando uma reorganização, como eu disse, disso, né? Porque quando a gente está falando de criança, não tem esse negócio de liberdade de expressão. Não. A gente tem um... Então, A gente não pode confundir, né? Que se a liberdade de expressão, né, vai atingir uma criança, a gente já passa para uma outra seara. Acabou. Todo mundo que é responsável precisa ser responsabilidade. A plataforma, inclusive, certo? A plataforma, por quê? Porque ela está sendo rentabilizada por isso. Então ela precisa assumir as responsabilidades civis dela com esses problemas que a gente está vendo. Agora, eu tenho visto uma preocupação, como eu disse, por parte de alguns formadores de conteúdo tal, com essas coisas, mas a gente não avançou nada em relação às plataformas, né? Isso é um fato. Me diga uma coisa, existe algum órgão, ou centro, ou uma iniciativa ou de empresa que oriente que os pais possam acessar para, através dele, ficar informado de que recursos tem acessível para proteger? Não tem isso. Como esse que você falou aí do Roblox, que já limita tal. Tem algum órgão que... E até receber denúncias tem. também, né? Que é uma coisa que que você possa... Não tem isso de forma organizada. Há um Tem debate não, né? distorcido em relação a isso, como eu disse, em relação à liberdade de expressão. A internet, ela virou terra de ninguém. E ela não pode virar terra de ninguém. Não, certo? pode não. Quando a gente está falando... O Twitter, por exemplo... recentemente a gente teve a inteligência artificial do Twitter fazendo exposição de crianças o tempo todo. Então, assim, se você não tiver uma reorganização, isso passa por marco civil da internet, mas isso é um debate que eu estou dizendo, tem muita dificuldade no mundo todo. A Europa tem buscado, mas a Europa o consumo do digital é bem menor do que no Brasil. A gente é um usuário muito rápido de tecnologia, a gente gosta de tecnologia, o que é uma coisa muito positiva. Agora, por outro lado, isso traz desafios ali que
vão Tem precisar surgido também algumas discussões nos Estados Unidos, né, com inteligência artificial, de casos, né, que ganharam muita notoriedade. Então, eu acho que essa pressão vai vindo, né? Ela À vem... medida que vão surgindo, né, casos mais graves e que vão à corte e, enfim, né, essa pressão vai vindo e faz a gente repensar. Mas ainda está muito... Já é muito no Está começo. muito solto. Entendi. E é muito rápido, né? mas Os eu acho que tá muito processos são solto. muito rápidos, não é, Os Pierre? acontecimentos são muito rápidos, porque é 24 horas de consumo, né? Não, e há uma dificuldade, por exemplo, de você tirar um grande conteúdo do ilegal ar. do ar, certo? Há uma dificuldade. Se você... Vamos pegar casos que já existiram de divulgação de conteúdos de pedofilia e a Demora plataforma muito pra sair do demora ar. 48 horas, 72 horas para tirar do ar. Então, E às assim, vezes a multa que se cobra para eles é um valor irrisório. por outro lado, a gente tá, por exemplo, e aí você tem empresas e empresas, certo? Vamos pegar o Google. O Google tem sido aliado definitivo de casos de distribuição de material irregular, principalmente com crianças. A gente tem visto, o Google mesmo chegou, a própria plataforma chegou a denunciar um caso em Santa Catarina e a polícia foi lá e prendeu. Então veja, a gente tem visto, isso varia de empresa Como para a empresa. boa saber disso. como a Google, formação dos gestores é importante, né? Então, o Google tem sido um aliado importante. O Google trava conteúdos no YouTube. O Google tem sido um aliado muito importante Muito nisso. ético, né? E é bom que a gente sempre reconheça, sabe? Claro, claro. E isso precisa contaminar o resto das plataformas de uma maneira positiva. Agora, voltando ao caso dos pais, né, porque isso aí é uma parte. Agora, voltando da parte dos pais, a preocupação ela existe, e a gente tem visto isso, os pais como eu disse, se organizando para fazer com que a gente tenha melhores conteúdos, melhores acessos e tal. Mas eu acho, como eu disse, isso faz parte de um aprendizado que a gente vai buscar, isso vai passar por escola. Como eu disse, a escola no Brasil, ela sofreu, ela recebeu, digamos assim, um grande presente que foi a proibição do celular na escola. Então, ela recebeu. Agora, Isso ajudou muito a gente. Isso ajudou muito, exatamente, as escolas, mas não dá para a gente achar que a tecnologia não pode ser aliada também. Ela tem que ser um aliado na aprendizagem das crianças, acho que porque a gente precisa ela traz evoluir, né? coisas muito boas. Eu penso que é até que assim, uma coisa é acessar, outra coisa é aprender a acessar e usar. Isso faz parte Por até da exemplo, educação. quando começou o uso da informática em escola, eu já estava trabalhando em escola, a gente tinha um laboratório de informática e as crianças aprendiam a pesquisar, a formatar, a explorar o outro. Então, N recursos que isso fez a diferença. A gente sabia que depois, quando eles iam para o ensino mais à frente, isso já era um ganho para eles, porque na hora de produzir um trabalho, uma coisa, não existia ainda o IA. Então, assim, isso é uma forma, se você, de repente, nesse formato, ensinar também a ter a crítica, né? Ver a publicação, sim, mas de quem é essa publicação? Qual é a referência dele? Busca aprender a ter a crítica, eu acho que vai ser um grande aliado. Mas esse pensamento crítico, ele vem com maturidade. Pois é. Não é comum na criança. Tem que ser estimulado e desenvolvido, né? Eles desenvolvam naturalmente. Mas, como eu disse, eu acho que a gente tem visto um esforço coletivo para fazer com que o processo educacional melhore. Assim, há um esforço dos governos em melhoria da educação que não tinha. Certo? Hoje a gente tem. A gente tem os pais mais dentro da escola. A gente tem ali as escolas preocupadas com isso também. Então, eu acho que tem o ECA digital também. Isso, eu acho que há há muitas razões para a gente achar que as coisas estão muito melhores do que eram há 40 anos atrás. Com certeza. Como eu disse, com certeza. Meu pai e minha mãe nunca foram numa reunião da escola. Eu não me lembro, certo, eles terem ido, né? Nem podiam rastrear você, que hoje os pais conseguem. Eu não me lembro dos meus pais terem ido. Não podiam rastrear você, hoje você consegue. Eu não me lembro dos meus pais irem numa reunião da escola. Então hoje eu vejo os pais muito mais preocupados, mais presentes. Preocupados das escolas, mesmo seja de escola pública, privada, tanto faz. Mas eu vejo isso, eu vejo um esforço dos governos
em fazer com que a educação melhore. Eu acho que a gente está... Tem sido um tema que, pelo fato de ter ganho, né, aí, notoriedade em casos específicos, né, como você trouxe aí, Felca, né, aquele caso, adotização. Então, assim, a própria tecnologia deu voz a pessoas que trouxeram para si uma certa responsabilidade e isso ganhou uma proporção positiva que levou debates a outras instâncias e fez com que a gente conversasse, abrisse a mente e pudesse avançar. Veja, nada leva a crer que a gente tenha hoje uma educação pior do que tinha. Eu não consigo imaginar isso. De jeito certo? nenhum. Não é o caso. Não tem evidência. Não. Como eu disse, eu estudava no horário da fome, pô. Era de 11 às 3 da tarde. Tem outro, mas se não, no horário da fome. Eu não me lembro desse. Não sei como aprendia. Como é que a gente imaginou um negócio desse, né, pô? Como é que, veja, você tratava a escola como um depósito de menino. Hoje não, hoje você tem uma preocupação. Você vê os alunos. E os estudantes mesmo, mais questionadores e tal. Eu fico acompanhando aqui a escola Porto Digital, que é uma ótima escola aqui, né, de referência, que eu vejo, pô, os estudantes têm um espírito crítico bem maior e tal. Eu acho que isso. Eu tive recentemente teve uma reunião com a governadora, né? A gente estava anunciando lá uma premiação do projeto CRIA, que é dentro do governo do estado, e algum conjunto de estudantes com alguns professores, acho que foram 4 professores, e foram para Portugal com a gente, foram para o Web Summit, lá para Aveiro, lá no Portugal. O nível dos professores é altíssimo da escola pública. Assim, lógico que eu estou tratando de um conjunto pequeno de professores que foram premiados. Mas, assim, um nível altíssimo, professores com doutorado, um outro nível de discussão, os alunos também. Então, assim, eu não tinha isso na época que eu estudava. Então, assim, eu creio que hoje a gente tem um processo muito melhor do que o que era. Agora, a gente está passando por um processo de ajuste. E outra coisa que a gente tem é o seguinte, como a gente tem muito mais acesso à informação, a gente passa a ter acesso aos problemas também. Verdade. E a gente maximiza sempre os problemas. Mas tem muita coisa positiva que a tecnologia tem trazido. Eu acho que a gente tem que olhar também por esse lado. Um ponto que a gente sempre levanta é que a informação, né, a gente sempre diz, a informação é colo, e a informação é isso, é esse senso crítico que a gente pode debater de fato e ver, isso aqui funciona, isso aqui não funciona tanto. Nosso tempo está chegando ao fim, foi maravilhoso, acho que a gente abriu muito a nossa cabeça, né? E assim, uma coisa muito positiva eu vejo dessa sua fala, que assim, é a democratização do conhecimento, né? Porque hoje você pode estar em qualquer lugar do mundo, numa tela, saber do mundo. Coisa que antigamente não existia, né? Existiam as pessoas que ficavam completamente à margem. Então, a tecnologia trouxe isso. Sim, né? É fantástico. Mas quando... nossa vida muda muito quando vira pai e mãe, né? Verdade, a gente passa eu até estava contando um caso aqui, da chegada da minha filha, eu virei uma outra pessoa, certo? Depois da chegada de Maria, assim, eu virei uma pessoa muito mais sensível do que eu era. Tal. Claro. E quando eu cheguei aqui no Porto Digital, eu me lembro bem, é um caso que eu contei aqui para vocês, que a gente ia fazer aqui um espaço de amamentação para as mães, tal, era um projeto que tinha isso. E eu nunca me conformava, assim, Maria tinha acabado de nascer, né, eu estava com 1 ano de idade, e eu não me conformava com aquele projeto porque eu achava muito pouco, mas assim, a gente tem que arrumar um espaço para as crianças, porque tem mães aqui no Porto Digital, tem a comunidade do Pilar aqui dentro e tal. E aí, até contra a vontade de algumas pessoas que estavam conduzindo o projeto, eu peguei o telefone, liguei para Geraldo Júlio, que era o prefeito, e disse, Geraldo, eu estou com um espaço aqui, que a gente vai fazer isso, vamos fazer uma creche. A prefeitura pode assumir a creche e a gente coloca o prédio, e aí surgiu a creche Porto Digital. Veja, se não fosse Maria, talvez a creche Porto Digital, que tem hoje, já tem 100 crianças em tempo integral hoje, não existiria, certo? Ela só existiu hoje por conta de Maria ter nascido. E eu tenho, assim, na época, a sensibilidade de entender, pô, tem que ser um negócio maior, tem que ser um negócio melhor. Uma frase que a gente escuta muito, né? Um ditado muito famoso, que é preciso de uma aldeia para criar uma criança, mas uma criança também pode salvar uma comunidade, porque muda a nossa sensibilidade, muda o nosso jeito de ver a vida. Isso. E eu queria agradecer você pela sua contribuição, foi maravilhoso. Maravilhoso, a gente tem acesso. Agradeço demais o seu tempo. Maravilhoso mesmo. Muito Espero que todos assistam, compartilhem e até a próxima.